Olá, irmãs, olá, irmãos, tudo bem? Olha aqui nós novamente para estudarmos a palavra do Senhor, nossa escola bíblica virtual da Primeira Igreja Batista no bairro São João. Tudo bem? Bom, vamos para a nossa segunda lição dessa revista aqui, ó. Essa revista ela está disponível lá na igreja. Você pode passar lá na secretaria da igreja e pegá-la, assim como lá também no templo, na salinha ali na entrada do nosso templo, tá bom? Você pode também acompanhar pela nossa revista virtual. Aqui, olha, hoje é a lição 2, tudo bem? Mas tem diferença entre a revista virtual, a online, a digital e essa aqui? Não. A digital ela tem alguns complementos, mas o conteúdo das lições é o mesmo. Então, se você estudou relacionamento perigoso na lição 2 aqui, ou leu aqui relacionamento perigoso, mesma coisa, as referências bíblicas são as mesmas, os pontos colocados pelo pastor são os mesmos, e a gente vai estudar isso hoje, tá bom? Que Jesus possa tocar no seu coração, que Ele possa, através do estudo, da análise da palavra dele, sugerida nessa lição, que nós possamos aprender mais do Senhor e perceber qual é a vontade dele em meio a tantas oportunidades que temos para viver bem a vida aqui ou mal. É o que a gente vai ver aqui, tá bom? Abra sua Bíblia lá em Êxodo, no capítulo 20, no versículo 1 até o versículo 3. Vamos folhear a Bíblia? É bom folhear a Bíblia, na verdade. Cheiros de Bíblia é muito bom, é muito gostoso. Você achou aí? Êxodo fica bem no comecinho da Bíblia, logo depois do Gênesis. Fala assim a palavra do Senhor. Então falou Deus todas essas palavras. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Esse é o texto da nossa lição de hoje. Relacionamento perigoso, primeiro mandamento. Nós vamos analisar todos os mandamentos aqui nessa revista. O primeiro leva a nós percebermos algo que tem acontecido nos dias atuais. E a sugestão da revista é que percebamos a aplicabilidade dos mandamentos bíblicos que encontramos lá no Antigo Testamento nos dias atuais. Será que eles são atuais? Será que eles são aplicáveis à nossa vida, ao nosso cotidiano, ao nosso dia a dia? Isso que a gente vai aprender a perceber aqui, tá ok? É o primeiro mandamento hoje. E qual é o primeiro mandamento? Pode falar. Eu sei que daqui vocês estão falando aí e acham que eu não ouço, mas eu ouço. Pode falar. Pode digitar aí se quiser também, tá bom? O primeiro mandamento é: não terás outros deuses diante de mim. Por que será que Deus falou isso, hein? Para o povo de Israel, para Moisés lá no Egito. Por que era tão necessária essa preocupação de Deus em relação ao seu povo? Perceba o seguinte: Deus sempre quis o bem para o povo seu. Ainda hoje, Ele quer o bem para aquelas pessoas que desejam se relacionar-se melhor com Ele. Ter outros deuses significava para o povo de Israel não reconhecer aquele que tirou o povo da servidão, não reconhecer aquele que curou as feridas daquele povo tão machucado, não reconhecer aquele que deu a terra prometida àquele povo que não tinha terra alguma. Não reconhecer Deus como o único e suficiente Deus sobre toda a terra era não reconhecer as promessas que o próprio Deus tinha feito a Abraão, a Isaque e a Jacó. Israel deveria viver a sua vida aguardando somente em Deus,
a provisão daquilo que ele precisava. Muitas das vezes, Israel sofria, perdia batalhas, porque não percebiam o primeiro mandamento. Reconhecer que Deus é Deus acima de todas as coisas é necessário para nossas vidas ainda hoje. Porque nós queremos ter intimidade com o Senhor, nós queremos ter proximidade de Deus, nós queremos ver Deus, mas às vezes nós mesmos negamos pertencer a Ele totalmente. E como é que a gente nega? O autor ele coloca várias possibilidades aqui. Há muitas outras possibilidades. Há demais mesmo. O que nós percebemos é que a gente tem que reconhecer a cada dia o senhorio de Jesus na nossa vida. Qual é o lugar que Deus tem tido na sua vida? Qual é o lugar que Deus toma em sua vida e é Senhor? É um lugar de proeminência, um lugar superior? É o lugar mais alto, mais importante da sua vida? Ou é um lugar secundário, um lugar que você só procura de vez em quando? Qual é a atitude que você vem tendo em relação ao senhorio de Deus na sua vida? Você sabe que a gente tem passado por grandes dificuldades nessa vida, na atualidade por conta do coronavírus. Você sabe também que ano passado a gente ficou com muito medo, nós nos trancamos dentro das casas, usávamos muito álcool gel, máscara, temíamos muito. Com o tempo, a doença permaneceu, aumentou, mas a nossa percepção do perigo de tomar cuidado com ela permitiu que ela entrasse em diversos lares e ceifasse diversas vidas, que fizesse pessoas perderem empregos, que fizesse empresas acabarem. Tudo isso porque a percepção que a gente teve da doença, com o passar do tempo, foi ficando mais fraca, até que ela ficou lá embaixo. O nível de atenção com ela ficou lá embaixo e muitas pessoas foram acometidas da doença. Não digo que todos foram por descuido, mas muita gente pegou por descuido. Assim também a gente faz no nosso relacionamento com Deus. Aceitamos a Jesus e vivemos aquele primeiro amor, aquela coisa efusiva, e a gente queria salvar o mundo todo para Jesus. Mas o tempo foi passando e a mesmice, a rotina foi tomando conta do coração e muitas pessoas vão deixando Deus em outros lugares que não o primeiro lugar da sua vida. A gente tem que resgatar isso. Tem uma música do Rebanhão, Primeiro Amor, que é muito apropriado. Às vezes a gente precisa voltar ao primeiro amor, pedir para Deus: olha Deus, eu quero sentir aquela sensação novamente. Olha Deus, eu preciso sentir o Senhor mais forte em minha vida a cada dia. Olha Deus, eu preciso que as pessoas percebam o Senhor na minha vida a todo momento. E isso só vem quando a gente tem intimidade com o Senhor. Você quer ver o que fala lá em Salmo 25:14? Vamos ler? Lê comigo, eu quero que você perceba por que Deus tem que ser o dono da sua vida e por que é que você tem que buscar intimidade com Deus. Salmo 25, o pessoal da leitura já passou por esse salmo já, né? A gente está lá no 60 e alguma coisa. Abra sua Bíblia aí, eu estou ouvindo o pessoal folheando comigo, que bonito isso, viu? Deus te abençoe, Deus honre a sua vida, que Deus possa te abençoar durante esse breve estudo aqui que nós fazemos todos os domingos às 6 horas, que Deus possa guardar o seu coração, viu? Você que está de pertinho, você que está de longe, que Deus possa iluminar a sua vida, amém? Salmo 25, versículo 14, fala assim, olha: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. A gente está numa onda muito forte de
Adorações que nos levam a imaginar uma vida com uma intimidade muito profunda com Deus. Mas há muitas pessoas que, quando sobem nos púlpitos dos palcos evangélicos, se entregam totalmente ali e demonstram uma intimidade imensa com Deus, mas às vezes a vida daquelas pessoas está vazia, seca, e tudo aquilo não passa de uma fachada. Porque intimidade com o Senhor é para aqueles que temem a Ele, para aqueles que têm compromisso com Ele. E então Ele, o Senhor, vai fazer com que essas pessoas percebam a profundidade, a beleza e a pureza, a grandeza que é ser de Deus, que é ser íntimo de Deus, que é ser próximo de Deus. Eu vou te contar uma história agora, mas eu vou terminar ela só no final desse estudo. Um dia, Moisés subiu no monte para conversar com Deus e ali ficou recebendo de Deus orientações. Dado momento, Moisés reconhece a beleza e a grandeza do Senhor e pede para Deus, para que ele, Moisés, visse a face de Deus. E o que você acha que aconteceu? Moisés viu a face de Deus? Sim ou não? Responde aqui, vai. Moisés viu a face de Deus? Pode responder, estou esperando aqui. Depois eu vou ler isso aqui que você escreveu, tá bom? A gente vai dar continuidade agora à lição e depois eu quero terminar essa bela história, essa profunda história com você. Mas lembra que intimidade com Deus é para aqueles que temem ao Senhor, aqueles que têm compromisso com Ele. O pastor, ele coloca aqui o exemplo do filho pródigo, aquele filho esbanjador, gastador, que gastou mais do que tinha, que passou por necessidade, foi para longe do pai e que o pai depois o recebeu. A história do filho pródigo representa muito bem a nossa história do dia a dia. Nós, por diversas vezes, trocamos o nosso pai pelas riquezas, trocamos o nosso pai pelas belezas do mundo, trocamos o nosso pai por atrativos pequenos e efêmeros que o mundo oferece, coisas passageiras, coisas que vão rapidamente e só tomam o nosso tempo, tomam um tempo precioso da nossa intimidade com o Senhor, tomam um tempo precioso da nossa intimidade com a própria família, tomam um tempo precioso da nossa intimidade, da nossa congregação, com a igreja, com aqueles que são do Senhor também. É uma tristeza muito grande quando um filho pede para o pai aquilo que lhe cabe e vai embora, dá as costas. Quantos filhos de Deus dão as costas para Deus diariamente, quando percebem que algo no mundo é mais prazeroso para eles naquele momento do que estar na presença do Senhor? Pode ser um cigarro, pode ser uma bebida alcoólica, pode ser minutos de prazer com outra pessoa, pode ser a traição, pode ser tanta coisa que você pensa está enchendo a sua alma, quando na verdade isso está te levando para longe do Senhor. Há tanta corrupção no mundo, há coisas que acontecem no mundo que assustam as pessoas, mas não a Deus. Deus conhece o coração do homem, Deus conhece profundamente a sua criação. Ele sabe do mal que há em deixar a Deus, a Ele de lado, para dar valor às coisas que são efêmeras e passageiras nesse mundo. Por isso Ele deixou bem claro lá no primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Não terás outros deuses diante de mim. Na antiguidade, eles achavam que matar crianças, como os amorreus faziam, traria uma segurança diante das batalhas. Os amorreus achavam que o Moloque ia
protegê-los na batalha se eles queimassem as suas crianças. Olha que barbaridade. Se você acompanha os noticiários, agora, em abril de 2021, você vai lembrar do garoto Henry Borel, que foi morto pelos pais, pelo padrasto e pela mãe. E a frieza em que eles fizeram isso, mas se a gente for mais um pouquinho para trás, tem o caso Nardoni. Há tantas outras crianças inocentes sofrendo pelo mal que há no coração dos adultos, pelo mal que há no coração daqueles que estão distantes de Deus, que não colocam o Senhor como Senhor eterno de suas vidas, o Senhor sublime, aquele que está sobre todas as coisas. Quem não coloca Deus como primeiro lugar na sua vida, abre uma brecha imensa para que o diabo entre, ceife a sua família, ceife a sua vida, ceife vidas preciosas que estão do seu redor, que são pessoas preciosas para Deus, mas que às vezes dependem muito de você. Não falo só das crianças, não. Eu falo de um pai que é responsável por uma linda família e que poderia ter dessa família muito mais felicidade e proporcionar mais felicidade ainda se colocasse Deus como primeiro lugar na sua vida, mas prefere sair de casa, abandonar a família em casa para ir atrás de prazeres momentâneos, sejam quais forem os prazeres. Prefere fazer isso do que sentar-se, ajoelhar-se com Deus, orar com a família e pedir para Deus ajudar nos seus problemas. Porque Deus ajuda, porque Deus guarda, porque Deus tem compromisso com todas aquelas pessoas que têm compromisso com Ele. E é isso que Ele mostra aqui. O primeiro mandamento, na verdade, é uma afirmação de que Deus quer ser e Deus quer ter esses momentos diários, a todos os instantes com você. Deus quer te ajudar na hora de você se levantar da sua cama. Deus quer te ajudar quando você for planejar o seu dia, quando você senta para tomar o seu café. Deus quer te ajudar quando você senta na mesa e não percebe café algum. Deus é tão inteligente, tão sábio, tão poderoso, que Ele consegue perceber isso durante todas as gerações. Israel, ou nós aqui, todos são carentes de Deus, todos carecem da presença de Deus para preencher o seu dia, e todos nós precisamos, seja o povo do passado ou como nós agora, precisamos colocar somente Deus como o único e suficiente Salvador de nossas vidas, o sustentador da nossa existência. Faça isso e você vai conseguir perceber o amor de Deus e como pode ser maravilhosa a vida quando você coloca Deus em primeiro lugar. A gente falou de Moloque, um Deus que não existia. Existia na cabeça daquele povo lá. Existia para aquele povo lá para justificar crueldades e dar uma falsa aparência para eles de que a proteção na guerra viria. Na guerra sempre há perdedores. E eles perdiam vidas preciosas às crianças, mesmo quando eles eram vitoriosos ali naquela batalha. Pensa bem, quais crianças você tem jogado no fogo para queimar, para alimentar o seu vício, para alimentar o seu pecado, para alimentar a sua vida longe de Deus? Que crianças você tem jogado no fogo? Deus não quer isso para você. A palavra do Senhor nos fala que Ele quer ser dono da nossa vida para nos dar direito
a vida eterna, para nos conceder perdão de todos os nossos pecados, todas as nossas falhas. Não importa o que você fez lá atrás, no passado, importa o que Ele fez por você. Ele fez muita coisa. Ele provou a morte. Deus enterrou o próprio Filho para nos dar a salvação. Mas Ele mesmo ressuscitou. E hoje está falando com você, através desse estudo. Seja você cristão, ou você que ainda não teve encontro com Jesus. Deus pode salvar você, viu? Não dê ao diabo aquilo que pertence a Deus. Dê a Deus aquilo que é de Deus, a sua vida. Porque foi Ele que nos criou. É por isso que você está aqui. Porque Ele quer falar com você. Se a gente for perceber a história do filho pródigo, a gente vai perceber que o filho gastou tudo, mas o pai recebeu como se ele nem tivesse ido, com tudo que o pai tinha. E Deus quer fazer a mesma coisa com você e com as pessoas que você ama. Se a gente for perceber também um pouquinho mais adiante, há aquelas pessoas que no passado ofereciam aos deuses para ter uma boa colheita, né? Tinha, por exemplo, aquele deus dos filisteus, que Sansão, derrubando as colunas do templo, não foi capaz nem mesmo de manter-se de pé. E ainda matou mais de 3.000 pessoas. Os fenícios eram um povo muito versátil nos mares. Eles comerciavam bem, viviam ali nas beiras do mar Mediterrâneo. E eles tinham uma deusa, Astarote, que era a deusa da fertilidade. E eles deviam àquela deusa ali todo aquilo que eles conseguiam, né? Mas um dia uma mulher fenícia procurou Jesus. E aquela mulher, procurando Jesus, procurava cura para sua filha, que estava endemoniada. A filha sofria, aquela mãe corre para Jesus e pede para Jesus. E Jesus fala: olha, eu vim, né, para os meus filhos de Israel. Mas naquele momento, a misericórdia de Deus e a graça de Deus, de tão grande que é, alcançou aquela mulher. Não importa de onde você veio, o que você fez, qual problema tem te trazido até aqui para ouvir a palavra de Deus. Importa que Deus te recebe como filho, como uma filha, e deseja grandemente ser o número 1 na sua vida, para que a sua vida seja completa. Deus não tem escravos. Embora sejamos servos de Deus, Deus não tem escravos. Deus nos trata como amigos, como filhos. É bíblico isso. Aqueles que o aceitaram, lá em João, capítulo 1, deu-lhes o poder de serem chamados filhos dele, do Senhor, de Deus. Deus quer te receber como filho, como filha agora. Deus quer restaurar a sua vida. Deus quer ter intimidade, um relacionamento estável com você, profundamente precioso, cheio de valor, quando você coloca Deus como primeiro em sua vida. O relacionamento com os deuses lá da Bíblia levavam pessoas a fazer loucuras. E hoje isso é diferente? A gente sabe que não. E com isso a gente vence o tópico 1 e 2 e a gente percebe que, apesar do avanço de todo o cristianismo, a gente percebe que os deuses lá do passado, Baal, Astarote, Dagon e inúmeros, aquele lá de Daniel, o próprio rei erigiu uma estátua e as pessoas deveriam se curvar àquela estátua. Isso lá no passado. Do Novo Testamento para cá, Jesus começa a colocar as riquezas, por exemplo, como deuses, né, chamado até de Mamon, lá no livro de Mateus.
O apóstolo Paulo coloca a avareza como um tipo de idolatria. Olha, as pessoas podem criar deuses dentro da sua própria casa. Você sabe que isso pode existir. Tem gente que faz até de animal de estimação deuses seus. Há uma carência muito grande no coração do homem que só pode ser suprida por Jesus. Você tem que colocar Jesus como o Senhor único de sua vida. É o lugar onde Ele cabe. É o lugar único dele. Deus não pode estar em segundo plano em nossas vidas. Deus quer tomar o lugar que lhe cabe. O dono de nossas vidas nos faz tão bem, nos leva a ter uma vida tão sublime em meio a tantas dificuldades, nos faz ter a certeza que se passarmos pelo fogo, Ele vai estar com a gente. Se passarmos pelas águas, Ele vai estar ali com a gente. Se subirmos ao mais alto monte, Ele vai estar lá com a gente. Se descermos no vale da sombra da morte, Ele continua conosco. Porque Ele é o Senhor da nossa vida. É Ele que nos leva, quem nos traz, quem nos permite seguir adiante, quem nos sustenta na posição agora, para depois começar a caminhar. Entenda isso bem. Entenda profundamente isso. Deus faz as coisas acontecerem na vida dos seus servos conforme o tempo dele e a vontade dele, que é boa e agradável. É completa. Não dá para confiar em outros deuses, confiar nossa vida a riquezas, a pessoas, a objetos, não dá. Temos que confiar nossa vida em quem podemos acreditar de que nunca e jamais nos abandonará. Por fim, o pastor ele coloca um terceiro e último ponto: ofertas dos falsos deuses nos dias atuais. E aqui ele usa aquela oferta que era dada ali pelo rei da Babilônia aos deuses, e o que sobrava era dado para os seus servos. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego resolveram não se contaminar com os manjares do rei. Resolveram tomar somente aquilo que Deus permitia eles terem. Manjar do rei é muito bom. É muito bom você sentar-se num lugar de honra. É muito bom você saborear iguarias. É muito bom você vestir as melhores roupas. Mas é péssimo quando se tem isso tudo com um vazio enorme no coração. Que roupa, comida ou posição social podem preencher? Há um lugar no seu coração, e eu reforço isso, que só Deus pode completar. É um lugar de senhorio. Porque a partir dali, Ele pode te levar para o caminho da felicidade. Um caminho que dê a você e a mim um significado para a nossa vida. O significado para a nossa missão aqui, nesse plano terreno, enquanto vivemos aqui, e que nos garante uma vida eterna cheia de felicidade com o Senhor. Entenda que Deus jamais vai te abandonar quando você coloca Ele no lugar correto. E você vai chamar Ele de onde você estiver e Ele vai te ouvir, porque você é próximo dEle. Eu falei para você que eu ia terminar a lição de hoje contando a história de Moisés que a gente começou. Essa história, ela está lá em Êxodo, capítulo 33. Abra sua Bíblia lá, depois e perceba essa história tão bonita. Êxodo, no capítulo 33, fala de uma história em que Moisés roga para ver a glória de Deus, ou seja, a face de Deus. E fala assim na Bíblia:
Disse o Senhor a Moisés: farei também isso que dissesse, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Então eu lhe disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Respondeu-lhe: farei passar toda a minha bondade diante de ti e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: não poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei até que eu tenha passado. Olha, é uma história muito profunda essa de Moisés. Moisés era íntimo do Senhor. Você quer essa intimidade para a sua vida? De conversar com Deus, de receber de Deus a palavra do Senhor e de proclamar a palavra do Senhor, de ter a face de Deus estampada no seu rosto? Isso é possível, a gente viu lá no Salmo 25:14. Aqui, Deus fala para Moisés: olha, eu te conheço pelo teu nome. E Deus conhece cada um de nós pelo nosso nome. E Moisés faz um pedido muito profundo para Deus. Moisés queria ver a face de Deus, queria ver a glória de Deus. Mas Deus foi tão bondoso com Moisés que mesmo diante de um pedido que ele poderia atender, porque a face é do Senhor, ele protege Moisés e fala: olha, ninguém que viu a minha face viveu, porque Deus é santo. A santidade de Deus é tão grande que nenhum homem pode suportar o tamanho da sua santidade. Talvez você não entenda isso. Um dia você vai entender. Mas o fato é que Deus cria uma possibilidade de Moisés chegar mais próximo ainda de Deus. Penha quer dizer rocha. E ali onde Moisés estava, havia uma rocha. E Deus fala para Moisés: olha, você vai ficar sobre a rocha. E quando eu estiver passando, eu vou te colocar na fenda dessa rocha. E vou te cobrir com a minha mão, para que você não morra, Moisés. Mas você vai perceber a minha glória, você vai estar perto da minha glória, você vai poder sentir como é bom estar ali comigo. Há um significado tão profundo nisso. Nós só conseguimos chegar perto de Deus quando nós estamos sobre a rocha. A Bíblia fala que há dois fundamentos: aquele que é feito de areia, a base de areia, e a base da rocha. A casa que é construída na areia, o vento e as tempestades, as coisas do mundo levam embora. Mas aquelas pessoas que constroem suas casas sobre a rocha permanecem. A nossa vida tem que estar construída em Jesus, a rocha eterna, inabalável. Quando nós estamos sobre a rocha, nós conseguimos chegar perto de Deus. Agora, algo muito especial. O Jesus que você tem na sua vida, qual é? É um Jesus que muitas pessoas falam, um homem bondoso, um profeta, um santo de Deus, que existiu há muitos anos atrás e que traz muitas boas histórias? Ou ele é o Salvador da sua vida? A rocha, Jesus Cristo, que você deve estar guardado e acreditar, é a rocha fendida. A rocha que foi machucada na cruz, que foi ferido. É essa rocha que Deus põe em Moisés. Ele bota Moisés na fenda da rocha, na rocha ferida, machucada. E ali no meio da fenda, em Cristo, no meio de Cristo, Deus pode passar, colocar a sua mão sobre a sua vida e você pode ver, perceber e sentir a glória de Deus sobre a sua vida. É no sacrifício de Jesus no Calvário
que a gente ganha intimidade com Deus. É na rocha ferida, inabalável, que a gente consegue chegar perto de Deus e sentir a presença do Senhor na nossa vida. É ali que o Senhor vai fazer resplandecer o seu rosto sobre nós. Acredita em Jesus morto e ressuscitado. Acredita em Jesus crucificado e que foi tirado daquela cruz e que foi enterrado, mas que ao terceiro dia ele ressuscitou. Acredite somente nele, em nenhum outro, a salvação. Coloque Jesus agora nesse posicionamento diante da sua vida. Posicione ele como o número 1. Entra na fenda da rocha, no Cristo que morreu na cruz, e ali vai começar a sair rios de água viva. Rios de água viva que vão inundar a sua existência, o seu falar, o seu olhar, o seu modo de agir. Tudo isso vai mudar. Você não precisa criar outros deuses ou procurar outros deuses, não. Você tem a possibilidade de construir a sua vida sobre a rocha e pedir para Jesus para que Ele o guarde dentro dessa rocha, para que quando tudo passar, você esteja protegido pela mão de Deus. Que mensagem bonita esse pastor nos trouxe, né? Todo domingo, nesse mesmo horário, a gente vai estar estudando a palavra do Senhor. Eu vou deixar para você aqui a pergunta que o pastor coloca na revista. Responda para si mesmo. Não precisa digitar aí não, hein? É para você mesmo. Deus ocupa o primeiro lugar na minha vida e adoração? Ele é o nosso Supremo Criador, é digno de toda a honra e toda a glória. Coloca Jesus no lugar que Ele merece na sua vida. E tudo isso que você está passando aí vai ter um significado. E para todas as coisas que você viver e precisar, Jesus vai estar ao seu lado. Que Deus abençoe você, a sua família. Sinta agora mesmo o toque dele na sua vida, te chamando para colocá-lo como Senhor da sua vida, em nome de Jesus. Que Deus possa te abençoar em nome de Jesus. Amém.